Tiago, capítulo 1, irmãos. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu convido os irmãos a acompanharem. A leitura que farei diz assim, portanto, Epístola de Tiago, capítulo 1, todo o capítulo. Acompanhe a leitura aí, por favor. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós bendizemos ao Senhor e clamamos para que na tua graça e misericórdia o Senhor continue a falar conosco. E que através, não apenas da leitura da tua palavra, mas na meditação dela, possamos, ó Deus, sermos edificados. Fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, use-me apesar de mim mesmo, e nos edifique para a honra e glória do teu nome, para o nosso próprio bem.
É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta preciosa, como todas as outras, mas que tem algumas características importantes. É bastante característico de Tiago tratar de um assunto e dentro daquele paralelismo judaico, usar alguma analogia e depois voltar para o assunto ou acrescentar algum entendimento sobre o assunto. Você vai observar isso em toda a epístola, mas você vê ele tratando do exemplo, por exemplo, da onda do mar que é impelida para o vento, referindo-se ao homem que é inconstante, da questão do espelho, do homem olhando para o espelho, dali a pouco se esquecendo dele, e de tantos outros analogias ou exemplos que ele dá para reforçar tão somente a responsabilidade de estarmos perseverando diante das lutas. Esse é o tema especial do capítulo 1. Ele vai dizer, no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Verso 12, ele vai dizer ainda, bem-aventurado o homem que suporta com que jeito? Com perseverança as provações. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela faz o quê? Persevera. Ou seja, o foco do capítulo 1 é essa perspectiva da perseverança diante das lutas, diante das dificuldades, diante da vida cristã. Essa carta, como todas as outras, tem o objetivo de trazer um alento, uma palavra, uma edificação para os crentes. Para os não crentes, isso não vai fazer sentido algum. Se eu chegar para alguém ímpio que está passando por um momento de dificuldade, e você diz assim, meu amigo, tenha alegria por passar por esse momento de dificuldade. Ele vai mandar você catar coquinho na ladeira. Ele vai falar que você está doido. Essa é uma palavra para quem entende das questões espirituais. É uma palavra para a perseverança de crentes. Então, meu amigo, se porventura você não é crente e está aqui hoje, você não vai entender. Mas se você é, Deus certamente vai falar claramente ao seu coração. Como caráter de introdução, a epístola de Tiago, então, ele vai tratar da vida cristã na prática. Por isso que faz sentido somente para aqueles que creem. Ele aponta para atitudes, posturas e ações que se esperam dos verdadeiros discípulos de Jesus. Ele não está falando para a multidão, ele está falando para os irmãos em Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo. De certa forma, ele sintetiza as características da verdadeira religião, ou seja, do verdadeiro cristianismo. Se você quer saber se você de fato é um verdadeiro discípulo de Cristo, se você tem seguido o cristianismo no padrão que o próprio Cristo estabeleceu, a carta de Tiago tem, de certa forma, esse objetivo. O autor, como nós vimos aqui no primeiro verso, se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra é justamente escravo de um Senhor. Ele se coloca em extrema submissão. Então o autor se apresenta como servo de Deus e ao mesmo tempo servo do Senhor Jesus Cristo. Pela tradição e pelo confronto dos textos bíblicos, não há dúvida de que o autor Tiago, apesar de ser um nome comum, esse autor dessa epístola é justamente o filho de Maria e, portanto, meio-irmão de Jesus, que somente após a ressurreição de Jesus se converteu e tornou-se o líder ou pastor da igreja em Jerusalém. Nós não vamos ter o tempo aqui, mas se você olhar lá para Marcos 6, verso 3, é o questionamento das pessoas que dizem, mas Jesus, esse aí não é o carpinteiro, filho de Maria, não são os seus irmãos, Tiago, Judas, e aí cita lá mais as suas irmãs, ou seja, é desse Tiago que nós estamos tratando. E o Judas, que também é citado aqui em Marcos 6, é aquele que escreve a epístola de Judas, apesar também de ser um nome comum. Então Tiago e Judas são filhos de Maria, que Maria teve depois, obviamente, de conceber Jesus Cristo do Espírito Santo. O próprio texto de Mateus diz
que José não a conheceu antes dela dar à luz a Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram uma vida conjugal e ela teve filhos. Tiago é um deles. Tanto Gálatas vai mencionar também esse Tiago, onde Paulo vai dizer que encontrou Tiago, o irmão do Senhor. Depois, 1 Coríntios 15 vai dizer, naquela relação de todas as pessoas que encontraram com Jesus Cristo ressurreto, nós vamos ver lá no verso 7, que é dito que Jesus apareceu para Tiago. E talvez aqui seja um momento ímpar na vida de Tiago, o encontro com o Senhor Jesus ressurreto, que muda a vida de Tiago. Porque nos evangelhos dizem que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas aí a partir desse momento da ressurreição, nesses 40 dias, que Jesus ficou ressurreto, aparecendo para os seus discípulos, num determinado dia, num determinado momento, ele tem um encontro com Tiago. Isso está registrado lá em 1 Coríntios 7. E esse encontro com Jesus muda a vida desse homem. E ele se torna o líder de Jerusalém, o pastor da igreja de Jerusalém. Tanto que em Atos capítulo 1, verso 14, depois desse encontro com Jesus, Tiago já é contado na lista daqueles que foram em obediência à palavra de Jesus, quando da sua ascensão, aguardar a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Ele estava junto com os discípulos, junto com a sua mãe, junto com cerca de mais 100 cristãos que estavam ali em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa da descida do Consolador, do Espírito Santo. E em Atos 15, nós vemos então ele já assumindo a postura de líder, de pastor da igreja de Jerusalém, participando do concílio de Jerusalém e dando uma palavra de sabedoria a respeito de como que a igreja deveria portar-se em relação aos gentios que estavam se convertendo. Esta data é importante, irmãos. Esse fato que eu estou mencionando aqui é importante para você entender o porquê dessa carta. Muito provavelmente, Tiago escreveu essa carta nos primeiros anos da vida cristã. Alguns indicam, inclusive, a carta de Tiago como sendo a mais antiga de todo o cristianismo. Porque ele remete essa carta a quem? Observe aí o verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós sabemos pelo registro de Atos dos Apóstolos que a igreja, após o derramamento do Espírito Santo, se fortaleceu em Jerusalém. E eles estavam ali com cerca de 5.000 pessoas em Jerusalém. Mas no capítulo 8 começa uma grande perseguição. Eles matam o diácono Estevão. E os crentes se veem na necessidade de fugir. Essa é a dispersão que Tiago cita. Essa carta, portanto, foi escrita a esses cristãos que, por conta da perseguição que os judeus estavam impondo sobre a igreja, tiveram que sair de Jerusalém. E o texto sagrado vai dizer que somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Após essa dispersão, no capítulo 8 de Atos, e antes do episódio do capítulo 15, porque ele não trata aqui dos gentios, ele considera somente os irmãos judeus, as 12 tribos. Porque até então, até o início, a conversão de Saulo, o início das viagens missionárias, a igreja se resumia basicamente em judeus convertidos. E é esse grupo que ele então direciona, mas um grupo que já estava sendo perseguido e que já estava sendo encarcerado, inclusive morto, como é o caso de Estevão, por conta dessa perseguição. Então esse é o contexto histórico, né? A sua carta, então, como eu disse, muito possivelmente é o mais antigo escrito cristão. Isso fica claro pelo destinatário e pela ausência dos temas tratados no Concílio de Jerusalém. Ele não trata dos gentios aqui. Ele escreve, portanto, aos judeus convertidos, a quem chama de 12 tribos que se encontram na dispersão. Logo no início do cristianismo, os discípulos tiveram que sair de Jerusalém por conta da perseguição iniciada pelos judeus. Como citei, Atos 8.
E é para esses irmãos, e nesse contexto de perseguição, é que a carta ela é escrita. Situações relacionadas à perseguição, a privações decorrentes dessas perseguições, são o pano de fundo da epístola, juntamente com situações do convívio entre os próprios crentes que estavam enfrentando ou gerando conflitos, né, no convívio da própria igreja. Se você se lembra, em Atos 5, havia lá uma discussão e uma situação bastante enérgica com Ananias e Safira, que tinha posses e que, vendendo uma propriedade que tinham, mentiram para o Espírito Santo, porque invejaram Barnabé, que era um levita, e que naquele momento de transição pensou que não devia ter propriedade nenhuma, então ele vende a propriedade e entrega aos pés dos apóstolos, e isso gera um conflito entre os cristãos. Você vai ver também, depois no capítulo 6, que as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas. E ele vai tratar disso no final do capítulo, que a verdadeira religião é assistir as viúvas, e aí ele não faz distinção. Mas conflitos que estavam acontecendo dentro da comunidade dos crentes, principalmente em relação a essa situação dos ricos com os pobres. E é por isso que ele trata aqui de que o pobre glorifique a Deus na sua dignidade e que o rico possa também glorificar na sua insignificância, porque a sua riqueza não vale de nada no céu. E muito menos para te dar uma posição diferenciada dentro da igreja, que foi o que Ananias e Safira tentaram fazer. Então, não só a perseguição externa é alvo das tratativas aqui de Tiago, mas também dos conflitos e das dificuldades dentro da comunidade dos crentes. Ele trata também na sua carta. Tiago, portanto, tem como objetivo, irmãos, fortalecer os discípulos diante das lutas e conduzi-los a viverem um relacionamento íntimo com Jesus, num equilíbrio entre fé e obras, justamente no serviço cristão. O tema que eu gostaria de começar a trabalhar com os irmãos, focado aqui no capítulo 1, é que ele, diante ou ciente das lutas durante a dispersão, durante esse momento de perseguição, ele vai nos falar sobre os motivos, porque temos que nos alegrar ao passarmos pelas provações da fé. Pastor, por que eu tenho que ter alegria por passar por provações? Por que ele diz isso no verso 2? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Isso é ilógico. É ilógico para o descrente, de fato. Mas para o crente, existe um motivo porque você tem que se alegrar ao passar pelas provações. E aqui o termo provação, irmãos, é o mesmo. Eu vou falar isso aqui talvez um pouco mais para frente, mas é o mesmo usado e que foi traduzido por tentação. É a mesma palavra. A questão é que há uma diferença, que essa provação aponta para a luta, para a adversidade, para a dificuldade, e depois, em outro momento, ele vai usar isso de um modo diferente, que é a tentação da nossa própria cobiça. Ali há uma diferença. Mas no momento oportuno eu vou mencionar isso aqui. Então, primeiro motivo por que eu tenho que me alegrar ao passar pelas provações da fé. Por que o crente, mesmo quando ele está perseguido, quando ele está enfermo, quando ele está passando por adversidade, por lutas, por conflito, ou seja, ele está sendo alvo de adversidades, de dificuldades, de provações, por que ele tem que ter alegria nesse negócio? Vamos lá, primeira coisa. Continue a leitura comigo aí no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, não é só uma não, são várias, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O primeiro motivo que você tem que se alegrar, irmãos, é porque Deus usa a provação, o sofrimento, as tribulações, a dificuldade, a angústia, para produzir perseverança. É um divisor de águas na vida do crente.
O crente ele tem que estar preparado para as várias provações, para as várias dificuldades, porque isso separa os meninos dos homens, os maduros dos inconstantes. É na provação que nós veremos se de fato estamos seguindo a Cristo por aquilo que Cristo é, ou se por algum benefício que alguém nos prometeu. É na dificuldade que nós vamos entender os propósitos de Deus e sermos aperfeiçoados por Deus. Então, quando ele diz, tende por motivo de toda alegria, é óbvio que não é um pedido para você ter prazer com a dor. Não é um pedido masoquista. Mas é objetivando ou observando aquilo que vai acontecer, o resultado que a aprovação vai gerar no nosso coração. Os crentes, eles devem reagir às provações com alegria, não por causa da dor que elas produzem. É lógico, Deus não está mandando você estar feliz com a dor. Mas por aquilo que Deus produz em nós, enquanto passamos pelas provações. Veja aí, na sequência, ele dizendo ainda no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos, íntegros e nada deficientes. Ou seja, maduros, com caráter ilibado, com uma postura constante de fé. A provação é que me apura, que me deixa no ponto. O fogo da tribulação, da dificuldade, como o próprio Deus já usou isso, como símbolo no Antigo Testamento, né? É a ideia da prata sendo purificada e passada pelo fogo 7 vezes. Ou da roupa sendo lavada constantemente. A provação, ela tem o caráter de me conduzir ao aperfeiçoamento, à perseverança da fé, e não me tornar aquele crente inconstante, de altos e baixos. Quando está tudo bem com Jesus, minha vida está tudo bem, eu sou uma pessoa animada, frequente, atuante, dedicada. Vem uma dificuldade qualquer, já não vou mais, não quero mais, já não assumo mais compromisso, acho que é melhor deixar. Irmãos, perseverança é o nome ou a expressão-chave da vida cristã. É ir até o fim. E ir até o fim de uma maneira que você está em progresso, crescendo, se aperfeiçoando, no sentido de ser perfeito, íntegro e nada deficiente. E é a aprovação, o meio que Deus usa para isso. A aprovação produz inicialmente a perseverança, a constância, o aperfeiçoamento dos discípulos. É o que o verso 4 que nós lemos diz isso. Compare comigo aqui rapidamente com Romanos, capítulo 5. Romanos 5, verso 3 vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos no quê? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ou seja, a aprovação, irmãos, não demonstra que Deus deixou de nos amar. Mas ela é capaz, a tribulação nos conduz, ou a aprovação nos conduz à perseverança, à experiência, à esperança, fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. As provações do nosso dia a dia nos apura, nos aperfeiçoa, nos cura, no sentido de dar constância. Até mesmo, irmãos, para estarmos preparados para o dia mau. Se porventura a nossa geração for aquela que passará pela grande tribulação. Se você não estiver
aperfeiçoado agora, naquela época, você certamente será contado entre os que abandonarão a fé. O sofrimento, as adversidades, as perdas, as lutas, o luto, a dor, tudo isso tem um caráter benéfico. E Deus usa isso para produzir perseverança, constância. E esse é o primeiro motivo porque você tem que se alegrar por passar pelas várias provações. Deus está te apurando, te acurando, te dando perseverança. A perseverança, irmãos, é aquilo que garante a coroa da vida, que prova que nós estamos nesse processo. Veja o verso 12 lá de Tiago. Voltando aqui para Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta, e suporta de que jeito? Com perseverança. Perseverança essa que foi produzida pelas várias provações. Porque uma vez confirmada a nossa passar pela provação, ela confirmada produz perseverança. Então veja, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ecoa as palavras apocalípticas que Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei ser fiel até quando? Até a morte, perseverança. As adversidades, as provações, os problemas da vida, é o meio que Deus usa para produzir perseverança. E essa perseverança, essa fidelidade, essa constância até o final, é o que prova que Deus tem trabalhado na sua vida. E lá no dia final você vai receber a promessa da coroa da vida. Então esse é o primeiro motivo. Você tem que suportar com alegria as tribulações, as provações, as adversidades, as dificuldades da vida. Segunda coisa, verso 5 aí. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Nós vamos depois continuar a leitura, mas a ideia é simples. A provação vem, as dificuldades, as tribulações, os problemas aparecem, e você fala assim: eu não sei como resolver. Está produzindo até perseverança. Eu não abandonei a fé, mas eu não sei o que fazer. Aí Tiago fala o que então para você? Peça a Deus. O segundo motivo, portanto, para você ter alegria por passar pelas provações, é que além da perseverança, que te garante a certeza da fé, a provação produz dependência de Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Deus, eu estou numa encruzilhada tremenda. Senhor, essa enfermidade está acabando comigo. Senhor, essa situação está acabando comigo. Essa perseguição, essa luta, essa adversidade, esse problema. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me direcione. A provação é um instrumento para te conduzir não somente à perseverança, mas também à dependência de Deus. Tem hora que a ciência não vai te ajudar, a medicina não vai te ajudar, a psicologia não vai te ajudar. As pessoas que estão próximas de você não vão ser instrumentos para te ajudar. Você não tem mais ninguém, senão Deus. E a provação te conduz, portanto, a depender dele. As adversidades, irmãos, desmascaram a nossa arrogância e a nossa inconstância. É disso que ele vai tratando aqui para frente. Vamos continuar a leitura, eu vou falando isso para você. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nada lhes impropera. Deus não vai ficar bravo com você e ser-lhe-á concedido. Agora, não peça da boca para fora, não. Aquela oração burocrática que nós falávamos hoje de manhã. Tem que ser alguma coisa de fé, alguma coisa de coração, uma oração verdadeira. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esse homem que não tem fé, não vai alcançar coisa nenhuma do Senhor, porque ele é um homem de ânimo dobre. Ele não tem perseverança.
O ânimo dobro é aquele que pisa em duas canoas. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. O ânimo dele é inconstante. Esse não vai receber nada de Deus. Inconstante em todos os seus caminhos. Então o que você tem que pedir? Você sair dessa inconstância. Porque a adversidade, meu amigo, ela te gera dúvida, ela te gera medo, ela te gera, às vezes, pavor. Onde você não vê solução em lugar nenhum. E aí Tiago falou, meu amigo, isso é para produzir dependência de Deus. Então peça sabedoria a Deus, mas peça com fé. Por quê? Para quebrar justamente essa nossa inconstância. Depois, no verso 9, ele vai dizer, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Por quê? Porque às vezes as provações vêm, você fala, não tem problema, eu tenho dinheiro. As dificuldades vêm, não tem problema, eu dou um jeito. Mas Deus fala, o seu dinheiro não vai, viver em dependência da sua riqueza, não vai te conduzir àquilo que a aprovação realmente precisa conduzir, que é a dependência de Deus. E mesmo se você perder tudo que você tem, chegar a uma aprovação nesse sentido, se você tem o Senhor, pronto, você suporta. Agora, se você está dependendo do seu dinheiro, da sua aplicação, meu amigo, e vem uma aprovação que te limpa a conta, aí você está perdido na vida. Por isso ele diz, olha, o rico, se tiver que gloriar, glorie na sua insignificância, porque seu dinheiro não vale nada. Ele seca como a flor. A flor vem bonitona, o sol vem, derrete, seca e acaba. A aprovação, por mais que você tenha recursos, você tenha feito toda a segurança para suportar uma velhice, uma enfermidade, uma dificuldade, você tem um bom plano de saúde, você tenha, pagou já com antecedência lá o asilo que você vai ficar, isso não suporta. Quando a adversidade bater a sua porta, essa dependência dessas coisas materiais não vão te dar verdadeira segurança. A única coisa que pode te dar verdadeira segurança é Deus. As provações têm como caráter produzir dependência de Deus, desmascarando a nossa arrogância, como se nós não precisássemos dele, a nossa inconstância, o nosso ânimo dobre, revelando a nossa insignificância, que mesmo aquilo que temos, aquilo que nos protegemos, isso não vale de nada, seca, e ao mesmo tempo desmascarando a nossa brevidade. O verso 11 vai dizer, porque o sol se levanta com seu ardente calor, esse ardente calor é sinônimo da aprovação, e a erva, que é você, a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará aquele que coloca a sua dependência na riqueza, e não em Deus. Paulo já disse isso também a Timóteo depois. Exorta os ricos a não depositar a confiança na instabilidade da riqueza, mas em quem? Em Deus. Porque a aprovação, irmãos, ela mostra, desmascara nossa arrogância, inconstância, insignificância e o quanto nós somos breves. A nossa vida é muito breve. Se a gente não depender do Senhor, tudo aquilo que a gente juntou na vida inteira não vai ser suficiente para nos garantir ter o suporte necessário para passarmos pelas adversidades. O único que pode nos dar sabedoria para suportar as provações, adversidades, o calor do sol, é quem? É Deus. Quando isso acontece, irmãos, nós clamamos a Deus. Quando a adversidade bate à nossa porta e tudo aquilo que a gente tinha colocado, a nossa dependência se esvai. Às vezes nós colocamos a nossa dependência na riqueza, como Tiago diz, mas às vezes nós colocamos a nossa dependência em pessoas. Meu pai vai estar sempre comigo. E de repente seu pai, morre. Minha empresa é uma empresa que vai dar sempre emprego para nós. E de repente a sua empresa, some, fale. Não é simplesmente na riqueza, mas às vezes você coloca a sua dependência em pessoas, ou em emprego, ou no seu conhecimento. Não, com o conhecimento que eu tenho de mercado, meu amigo, eu não passo fome nunca. A dificuldade
desmascara a nossa arrogância. Deus, às vezes, nos permite passar por situações tão somente para gerar dependência dEle. Não, pode ficar tranquilo, pastor. Tô doente, mas eu tenho um plano maravilhoso. Os melhores médicos estão cuidando de mim. Sabe o que pode acontecer? Os melhores médicos estão cuidando de você. No melhor hospital que você está, gente morre no Albert Einstein. Você sabia disso? Ou lá não tem óbito? É lógico que tem. Os melhores médicos, os melhores equipamentos, melhor hospital. E gente morre lá também. Deus é a fonte da nossa segurança. Tão somente Ele. Quando então a adversidade, o calor do sol bate a nossa vida, é que nós clamamos a Deus, buscando com fé sabedoria, no verso 5, capacidade para entender e vencer os obstáculos. Isso é sabedoria. E como nós sabemos lá em Provérbios, o princípio da sabedoria está no fato de temer a Deus. Você tem que ter alegria por passar pela aprovação, porque a aprovação, além de produzir perseverança na sua vida, irmão, está produzindo dependência de Deus. Você clama ao Senhor buscando não só sabedoria, mas a manutenção em Deus e nas condições, e não nas condições terrenas. Não é na riqueza, não é nas pessoas, não são nas empresas, não são nos planos, nos seguros ou coisa desse tipo, mas a sua dependência está em Deus. Então você tem que ter motivo de alegria e passar a aprovação, porque Deus está te forjando, Deus está te lapidando, Deus está fazendo com que você amadureça. Primeiro, produzindo perseverança, constância de fé. E segundo, produzindo dependência dele. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. Verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Quando esta o atrai, o seduz, e então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, se engravidou dessa cobiça, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. As provações, irmãos, além de produzir perseverança, além de produzir dependência, ela é um instrumento usado por Deus para produzir fidelidade cristã. Não é Deus que está trazendo a tentação. Aqui há uma distinção. Mas é o seu próprio coração que muitas vezes te coloca numa situação de tentação. E que se você der ouvidos, cair no flerte dessa cobiça, isso vai gerar morte. Deus permite que algumas situações venham, e até situações dessa aqui, de tentação, para que nós possamos aprender a ter fidelidade a Ele. Deus não vai te livrar das tentações e provações. Ai, Senhor, eu tenho na minha carne uma inclinação pelo pecado A ou B. Me livra disso. Não. O pecado A ou B vai estar lá, ó, fazendo tchauzinho para você em todo lugar que você for. Mandando beijinho. Te seduzindo. Flertando contigo. É essas expressões que ele usa. O pecado, a cobiça do seu próprio coração, ele vai estar ali te atraindo, te seduzindo. Se você der lado para isso, você vai ser infiel a Deus e fiel aos desejos da sua carne.
Paulo vai dizer que Deus não permite que essas situações sejam situações que a gente não aguente. Supra-humanas. Não, não. Mas o próprio Deus nos promete, nos prepara inclusive o livramento, o escape. Não vem tribulação, tentação, provação, além das vossas forças, vai dizer Paulo lá em Coríntios. Por isso, irmãos, essas tentações, essas provações, essas adversidades que tentam te seduzir e te atrair, vão continuar existindo. Porque é através dessas situações que Deus está forjando o seu caráter para ser perfeito, para ser maduro, constante, e não dar vazão a essa sedução. Mas para que você vença e produza fidelidade a Deus. As provações, irmãos, e aí ele vai abrir o leque aqui a partir do verso 13 até o verso 27, de algumas situações que a provação serve para produzir fidelidade. Então as provações produzem fidelidade a Deus diante, primeiro, das tentações pela nossa própria cobiça. É uma provação, tentação. Mas ao vencê-la, porque eu estou em perseverança, em dependência de Deus, isso produz mais fidelidade ao serviço cristão. Então não espere que os pecados que tentam te atrair, te seduzir, eles vão sumir da face da terra. Não vão. Eles vão estar bem presentes. Só que Deus promete que estará contigo. E se você tem sido constante, perseverante, e tem vivido na dependência de Deus, você vai vencê-los. Porque vencendo essa provação, ao invés de gerar morte, vai gerar vida. Vai gerar fidelidade. Vai gerar maior comunhão com Deus. Então as provações produzem fidelidade para com Deus diante das tentações. Verso 13 a 15. Também diante das bênçãos. Pastor, mas isso não é tentação? Para alguns é. Não é à toa que quando nós olhamos aí o verso 16, 18, ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. A ideia é o seguinte, às vezes, irmãos, nós somos tentados a não reconhecer que todas as boas dádivas vêm de Deus. Essa é uma tentação, uma provação, que impede a sua fidelidade a Deus. Por isso Tiago mais para frente vai falar, se alguém for, você não pode falar assim, amanhã eu vou fazer isso, vou viajar para tal lugar, vou ganhar dinheiro, vou vender, não. Se Deus quiser. Porque toda boa dádiva vem dele. E se você não aprender, reconhecer que todas as coisas boas vêm dele, você é tentado a não ser fiel a ele, a ser fiel a si mesmo. Eu sou o cara. Você viu o que eu fiz? Fiz tal coisa. Você viu o tanto de lucro que eu ganhei? Você viu o tanto Você viu a nota que eu tirei? Você viu o concurso que eu passei? Não, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, do Criador das luzes, ou seja, do Senhor. Eu posso cair na tentação de não glorificar a Ele. E isso faz de mim infiel. A aprovação, ela tenta produzir fidelidade, mesmo quando eu estou recebendo boas dádivas. O que mais? Das injustiças. Verso 19. Sabendo essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não vai te justificar. Não adianta você ficar bravo, indignado com a injustiça. Não adianta você ficar indignado com as situações que te conduzem à ira atualmente, porque isso não te justifica e não vai resolver o problema.
situações de injustiça vão bater à sua porta todo dia. Se você resolver ir para o braço em todas as vezes que isso bater na sua porta, você vai deixar de ser fiel a Deus. Ele é o nosso vingador, diz Paulo. É Ele quem vinga as injustiças que porventura venham sobre nós. Porque senão, irmão, nós nos tornamos um zelote na vida, querendo pegar em espadas e arrancar a orelha dos maus com tudo, igual Pedro fez. A provação, quando as injustiças batem à minha porta, tem como objetivo me conduzir a produzir fidelidade a Cristo. Porque quando a injustiça bate na nossa porta, a vontade de ir lá é esganar. A vontade de ir lá é fazer justiça com as próprias mãos. Só que esse tipo de provação tem caráter de me conduzir a produzir fidelidade cristã, ou fidelidade a Cristo. Por isso ele diz, não adianta, confia. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, né? Verso 21, já aponta o próximo ponto. Despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Outra provação que a gente tem que usar para produzir fidelidade a Deus, irmãos, é diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina, de colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. Uma das tentações ou provações que temos é o seguinte, é ouvir o entendimento do Senhor, a palavra do Senhor, e não praticá-la. Mas eu tenho que vencer essa tentação e colocar em prática aquilo que Ele me ensina, porque isso vai gerar fidelidade cristã. Não só diante das tentações da cobiça, não só de conferir glória a quem de devida, não só diante das injustiças, mas até da ação da palavra na minha vida. O que tem acontecido? Nós temos ouvido da palavra do Senhor constantemente, que gera, nos exorta, nos confronta, só que aí você faz, vou continuar vivendo do jeito que eu estou. Não muda. Essa é a tentação que você tem, aprender algo de Deus e aplicar isso na sua vida. Ser operoso, praticante. Porque se você só ouvir e não praticar, você foi tentado, caiu, e isso não gerou fidelidade a Deus. Então, até diante daquilo que a gente aprende, nós somos tentados a não praticar. Mas eu preciso vencer essa tentação para produzir fidelidade cristã. O que mais que ele diz? Eu estou passando rapidamente por causa do tempo, irmãos. Depois no verso 26 e 27, a primeira parte do verso 27, ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é falsa, é vazia. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é prática de serviço cristão. A tentação que nós temos, irmãos, é que, diante da situação que eu posso ser bênção na vida do outro, que eu possa colocar, me dispor para servir e colocar em prática aquilo que eu aprendi, eu não faço. Tiago, mais para frente, ele vai usar justamente esse exemplo. Alguém chega para você e está passando por necessidade. Você fala, tudo bem, vai com Deus então, Deus te abençoe. Olha, que serviço cristão é esse? Que fidelidade cristã é essa? Se você despede aquele que está passando fome, sem dar pão para ele. Aquele que está passando frio ou necessidade, sem supri-la. Nós somos tentados em não colocar a palavra e não servir como a Bíblia quer que nós sirvamos,
E quando isso acontece, não produz fidelidade cristã. Mas as tentações, as dificuldades, as provações, inclusive dos outros, quando são apresentadas para nós resolvermos, tem como objetivo nos conduzir ou produzir fidelidade a Cristo. As minhas tribulações produzem perseverança e dependência de Deus, irmãos. E as situações gerais de tribulação, inclusive dos terceiros, quando apresentada a mim, me dá a oportunidade de produzir fidelidade cristã. É quando alguém precisa de ajuda que você vai demonstrar se você entendeu ou não, se você é praticante da palavra. Diante do serviço cristão. E o último ponto aqui, as provações, que produzem fidelidade diante de Deus, é diante das impurezas do mundo. Por isso, no final do verso 27 diz, e a si mesmo guardam-se incontaminados do mundo. Essa é outra tentação que você vai ter. Fazer parte do mundo ou não. Andar de mãozinha dada com o mundo ou não. Tiago, mais para frente no paralelismo, ele vai dizer, infiéis, não sabe que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Não dá para você andar no mundo e com Deus? Não dá para servir as duas coisas? Porque se você se achega do mundo, você se afasta de Deus. E vice-versa. Se você vence essa tentação de se manter incontaminado do mundo, aquela tentação, aquela provação, produziu fidelidade cristã. Porque você venceu. Esse é o padrão. Por isso, as dificuldades, as provações, as lutas, os problemas inclusive dos outros que são apresentados a nós, têm o caráter de transformarmos. Tem o caráter de nos lapidar. E é por isso que você tem que ter motivo de alegria passar por ela. Porque vai produzir perseverança na sua vida, vai produzir dependência de Deus e vai te dar a oportunidade de produzir fidelidade ao serviço a Cristo. E é daqui para frente ele vai tratar disso, do serviço cristão, da característica do crente, que vence as tentações, as provações, as dificuldades e age corretamente diante das circunstâncias da vida, que coloca Cristo na prática. Irmãos, as provações têm esse objetivo, de nos conduzir para isso. Veja que aqui ele já começa a fazer aquela relação entre fé e obras, que ele vai depois trabalhar de uma maneira mais enfática. Mas é a mesma visão que o apóstolo Paulo tem. Muitos estudiosos das Escrituras têm dificuldade com a epístola de Tiago, porque diz que Tiago enfatiza as obras, Paulo enfatiza a fé. Na verdade, não. Os dois estão falando sempre da mesma coisa. Porque a verdadeira fé gera obras. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Volte a sua Bíblia para lá, rapidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, está dando graças a Deus pela vida deles. Verso 7 primeiro. Por que Paulo está dando graças a Deus pela vida da igreja de Tessalônica? Porque a igreja de Tessalônica, de sorte que vos tornastes o quê? Modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Ele está louvando a Deus porque aquela igreja se tornou uma igreja modelo. Modelo no quê? Vamos ver, verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus, primeiro, o que está escrito aí, meu irmão? Operosidade da vossa fé. Uma fé que não é operosa, que não gera obras, não é um modelo. Paulo está dando graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses, porque eles tinham uma fé operosa. Uma fé que gerava obras. O que tem de diferente nisso nas palavras de Tiago? Nada. Se você diz que tem fé, mas isso não produz nenhum serviço cristão, de socorro, de colocar em prática aquilo que você aprende, de vencer as suas próprias tentações, de buscar a santidade, ou seja, gerar mais fidelidade a Cristo, essa sua fé é vazia. É uma religião vazia, vã. Na verdade é para inglês ver, você não entendeu nada
o que significa ser cristão ou discípulo de Cristo. Porque o verdadeiro cristão, primeiro, ele suporta as tribulações, as lutas, tal, porque isso vai gerar perseverança, dependência de Deus. E é a grande oportunidade que ele tem para demonstrar fidelidade. E é por isso que ele se alegra por passar por ela. Voltando para Tiago. Depois, se você quiser, além da fé operosa, o amor abnegado, né? A abnegação do amor, o amor que abre mão em favor do outro, e a esperança da fé. São os 3 pontos que Paulo exalta na igreja de Tessalônica. Mas, como não é o nosso tema hoje, volte aqui então para Tiago. Qual que é o objetivo, portanto, irmãos, das provações? Produzir perseverança, produzir dependência de Deus e produzir fidelidade cristã. Concluindo, Tiago nos exorta dizendo que como servos de Deus, podemos passar por vários tipos de provações, porém devemos passar com alegria, desde que reconheçamos que na soberania de Deus, o próprio Deus usa das provações para nos aperfeiçoar, para gerar maturidade em nosso caráter. Por isso ele diz da ideia de sermos perfeitos, íntegros e nada deficientes, conduzindo-nos a viver a verdadeira religião, que ele chama aqui a religião pura e sem mácula. A religião pura e sem mácula é aquela que demonstra fidelidade a Cristo. Tiago nos ensina que devemos ter alegria ao passarmos pelas provações da fé, pois tais provações produzem perseverança em Deus, dependência dele e fidelidade para ele. Mesmo cientes de que as provações, tentações, adversidades, se a palavra pode ser traduzida dessas 3 formas, não são produzidas por Deus. Nós sabemos que Deus usa todas as situações para nos aperfeiçoar, para nos dar maturidade cristã, ou seja, nos conduzir a sermos perfeitos, íntegros, em nada deficientes na fé. Você está passando por tribulações? Segundo o padrão que Tiago espera de você como um verdadeiro cristão é persevere, porque é para perseverança que você está passando por ela. Dependa de Deus, ou seja, clame a Deus com fé por sabedoria. E o terceiro princípio, haja com fidelidade na vida cristã. Faça aquilo que Cristo espera que você faça, diante da provação. Seja sua, diante da sua tentação, ou de um terceiro que se apresente para você. Se nós entendermos isso, nós vamos ver que toda aprovação, na perspectiva bíblica e de Deus, tem o caráter de nos conduzirmos a sermos aprovados. Tiago vai tratar depois que quem quer ver a nossa derrota é o inimigo das nossas almas. Mas Deus permite que tais situações sejam usadas para o nosso aperfeiçoamento, porque o desejo do Senhor é que você seja sempre aprovado. E sendo aprovado, você vai crescer em maturidade, sendo perfeito e íntegro e nada deficiente quanto à fé, e glorificando a Deus em todas as circunstâncias. Por isso, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Que Deus assim nos abençoe. Amém?